E aí galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Elvis. Estamos aqui para uma aula de Física 3. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, essa primeira parte da aula vale para todas as turmas, tá? Conforme vocês já perceberam, eu gravo primeiro matemática geral para todos e depois eu vou resolvendo exercícios, fazendo algo específico para cada turma. Beleza? Vamos lá então. Ó, para quem é do SEMI, nós estamos aqui no último capítulo, na última aula do livro 1. Tranquilo? Aula 5. Para quem é da turma Octa+, nós estamos no primeiro capítulo do livro 2, é a atividade 6. E para quem é da turma Medicina, é o penúltimo capítulo, se eu não me engano, do livro 1, capítulo 5. No caderno Medicina, nós estamos na aula 13 e 14. Basicamente, estamos quase terminando essa primeira grande parte da calorimetria, tá bom? Depois nós começamos a estudar gases e termodinâmica. Galera, nós vamos verificar hoje aqui a propagação do calor. Você já sabe o que é calor, você sabe que ele acaba sendo transmitido. Quando o calor é transmitido, eu posso apenas aquecer uma substância, calor sensível. Se por acaso essa substância passar por uma transformação, nós temos o calor latente. Para terminar, basta a gente verificar algumas peculiaridades na parte de propagação de calor. Galera, são 3 maneiras de propagar o calor, tá bom? Condução, convecção e irradiação. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar a condução. Tranquilo? Vamos lá. Então, normalmente, nós começamos o seguinte. Ó, eu quero que você imagine uma barra, tá? Deixa eu desenhá-la aqui. Vou desenhar essa barra aqui um pouquinho grande, que eu quero fazer bastante coisinhas. Aqui a barra. Tá bom? Se você quiser um pouquinho, se você quiser avançar o vídeo e voltar para verificar como que esse desenho vai ficar, você sabe mais ou menos como é que vai ser a dimensão no seu caderno, tá? Não vai ocupar muito espaço, mas beleza. Digamos que eu tenho uma barra, tá bom? Beleza, gente? Tranquilo. Essa barra, eu vou colocar algumas coisinhas aqui. Ela possui um certo tamanho. Esse tamanho, eu vou chamar ele de D. Distância, tá bom? Essa barra possui aqui um certo comprimento. D. Esse D é o comprimento da barra, beleza? Comprimento. É a distância que o calor vai acabar percorrendo. Tranquilo. Gente, imagina que nessa ponta da barra aqui, eu coloque uma chama de fogo, tá bom? Então, nesse ponto aqui, nessa parte, eu posso chamar de lado A. Nesse lado A, está em contato com chama. Tá, essa chama de fogo. Essa chama de fogo, ela nada mais é do que uma fonte de calor, beleza? Essa chama, ela é uma fonte de calor. Poderia ser qualquer coisa. Gente, na hora da prova, se você tem uma panela quente, beleza? Pense que dentro da panela tem água, essa água está fervendo. Ou você está fazendo uma sopa, arroz, qualquer coisa. Beleza, a água quente é uma fonte de calor, a chama debaixo da água é uma fonte de calor. Aí você pega, por exemplo, uma escumadeira, uma concha metálica, beleza? Vamos pensar nisso, uma escumadeira, uma concha metálica. Se você, dependendo do tempo que você está ali trabalhando na cozinha, o tempo de cozimento, você vai sentir que essa escumadeira, essa concha, essa colher, ela fica quente aqui na sua mão. O que aconteceu? A escumadeira, a concha que estava dentro da panela, água quente, a chama, no decorrer do comprimento da escumadeira, daquela barra metálica, o calor foi se propagando. Digamos que aqui está a minha mão, beleza? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B. O que acontece é o seguinte: o calor fornecido pela chama, ele vai propagar nessa barra, indo de uma extremidade até a outra. Essa é a condução. Como assim, teacher? Imagina comigo aqui nesse cantinho. Nesse cantinho aqui, nessa área aqui esquerda, nessa área A, existem moléculas, tá bom, gente? Isso aqui é um sólido, existem moléculas. Quando eu estou aquecendo essa parte, gente, eu estou fornecendo energia para essas moléculas. E essas moléculas aqui, recebendo essa energia, elas vão começar a vibrar. Elas estão tão próximas uma das outras, porque isso aqui é o estado sólido, tá?
essas moléculas começam a vibrar, a agitar. E essa vibração, essa agitação, vai passando de molécula a molécula. Lembra, essa agitação, ela vai de partícula a partícula. Vamos colocar isso aqui? Ó, essa agitação, ela vai de partícula a partícula. Moral da história: se essa agitação ela vai de partícula a partícula, lembra disso que é interessante. Se ela vai de partícula a partícula, significa que na condução, essa forma de propagar calor, eu preciso de meio material. Se não tem meio material, algo palpável, meio material, matéria, tá? Massa. Se não tem meio material, não tem condução. Então vamos lá, gente, uma coisa muito importante para acontecer essa agitação, para ocorrer a condução, eu preciso de meio material. Então, se o exercício falou vácuo, gente, o exercício falou vácuo, não é condução, lembra disso, beleza? Então, vai de partícula a partícula. O que acontece é o seguinte, galera, esse calor, na forma de agitação, ele vai ser propagado, transmitido. No início do aquecimento, esse calor, ele é aleatório. Essa transmissão, ela é aleatória, tá bom? Só que com o passar do tempo, eu quero que você pense o seguinte, ó. No início, o calor que está sendo propagado aqui nessa ponta não é o mesmo valor propagado nessa ponta direita, tá bom? Porque esse calor inicialmente, ele vai ser propagado de uma maneira bem aleatória, até alcançar um equilíbrio. Tá? Quando eu digo equilíbrio, até alcançar, gente, uma constância. Então vamos lá, nessa ponta esquerda tem calor sendo propagado? Tem. Eu vou chamar ele de Q. Tá bom? Nessa ponta direita tem calor sendo propagado? Tem. Eu vou chamar ele de Q'. Tá bom? Então pensa assim comigo, o calor vai se propagando do lado esquerdo até o lado direito. Mas você consegue concordar comigo, se você tem uma barra metálica em cima da chama de fogo, você tem uma barra metálica, sempre essa ponta A, ela tem uma maior temperatura do que a ponta B. Por quê? Porque a ponta A está em contato com o fogo. Então eu tenho aqui uma temperatura A e tenho aqui uma temperatura B. Tá? Aqui eu tenho a ponta B, aqui eu tenho a ponta A. Tá, vamos lá. Então você concordou comigo que sempre a temperatura A vai ser maior do que a temperatura B. Sempre isso vai acontecer. Então sempre a temperatura A ela é maior do que a temperatura B. Ótimo. Esse calor que começa a se propagar de uma maneira desordenada, chega a um certo momento que ele vai se propagando de uma maneira ordenada. Você pode pensar em corrente elétrica. Dentro do metal, gente, vamos esclarecer já uma coisa, os metais sólidos são os melhores condutores térmicos, tá bom? São os melhores. Então pensa um metal, dentro dessa estrutura metálica tem elétron? Claro que tem, sempre tem elétron. Esses elétrons estão parados? É lógico que não. Os elétrons, eles estão em movimentos desordenados. Quando você dá um choque nessa barra metálica, os elétrons caminham de maneira ordenada, corrente elétrica. Então, pensa nisso, de maneira ordenada. Quando esse calor começa a se propagar de uma maneira ordenada, eu sei que chega em algum momento que essa quantidade de calor Q, ela vai ser igual à quantidade de calor Q'. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, no começo do aquecimento, a parte A tem uma certa agitação. Certo? Ela transmite calor de uma maneira mais enérgica. Aqui esse canto B, ele transmite calor com uma maneira mais devagarzinha. Chega um certo momento em que a transmissão de calor, a quantidade de calor que está indo, vai ser a mesma. Quando eu chego nisso daqui,
Quando eu chego nisso daqui, ó, que a temperatura A sempre é maior que a temperatura B, que a quantidade de calor do lado A é igual à quantidade de calor transmitida do lado B, eu chamo essa situação de regime estacionário. Então vamos lá, futuros engenheiros, tá bom? Enfim, vocês precisam saber, quando a temperatura, existe uma variação de temperatura, existe uma diferença de temperatura, mas o calor transmitido é o mesmo, eu chamo isso de regime estacionário, tá bom? A prova pode perguntar isso para você. Escreve aí, por favor, regime, que é uma coisa que eu estou precisando fazer, mas vamos lá, regime estacionário, estacionário. Beleza, gente? Regime estacionário. Tranquilo? Então tá bom. Isso é a condução térmica. Dá um feedback para mim. Condução térmica precisa de meio material? Sim, precisa de meio material. Tem diferença de temperatura nas duas pontas aqui? Tem sim. Uma outra coisinha que eu preciso salientar para vocês é que essa barra metálica, gente, ela possui uma certa área de seção transversal, tá? Ela possui aqui uma certa área. É como se eu pegasse o giz, o Danilo vai tentar dar um foco aqui, ó. É como se eu pego o giz, se você está enxergando o giz azulzinho, o giz ele tem uma área, é o A que eu estou falando, beleza? Tranquilo então, gente, continuando. Ó, existe uma lei, existe uma fórmula, onde nós podemos utilizar dentro da propagação de calor na questão da condução, tá bom? É chamada lei de Fourier. Esse símbolo aqui é o φ, é o símbolo φ na física. Ele é chamado de fluxo. Esse φ, ele é chamado de fluxo. E esse fluxo ele pode ser utilizado em fluxo de calor, fluxo magnético, mas enfim, ele pode ser utilizado em várias áreas da física. Como eu estou falando de calor, esse φ aqui no caso para mim é fluxo de calor, beleza? O fluxo de calor eu posso conceituar ele da seguinte maneira: é a quantidade de calor no tempo. Quantidade de calor no tempo. Ó, como que pode cair na prova para vocês? Quantidade de calor em calorias, tempo em segundos, tempo em horas, tempo em minutos, tanto faz, beleza? Pode cair qualquer um deles. Mas fica muito atento às unidades. Se por acaso a prova utilizar essa quantidade de calor que em joules, e esse tempo em segundos, grava isso. Se a quantidade de calor for dada em joules e o tempo em segundos, isso é a mesma coisa que watts, beleza? Mesma coisa que watts. Mas normalmente aparece aqui em calorias e aparece aqui pra gente em segundos. Tá. A fórmula, a lei de Fourier, ela pode ser apresentada também de outra maneira para vocês. Ela pode ser apresentada de outra maneira. Essa fórmula aqui, fluxo de calor é K vezes A, delta T dividido por D. O K, gente, é uma constante de condutibilidade térmica, perdão. Tá? O K é uma constante de condutibilidade térmica. O A é a área da seção transversal, que eu falei para vocês agora há pouco. Delta T, variação de temperatura. E o D é o comprimento da barra. Tá bom? Tá escrito aqui para vocês, ó, o Danilo vai dar uma mostradinha aqui. Q, quantidade de calor. Delta T, variação do tempo. A é a área da seção transversal. Delta T, variação de temperatura em graus Celsius. E o D é o comprimento, distância da barra. Beleza, gente? Ó, uma outra coisa interessante. Essa barra tem um certo tamanho. E nessa barra existe uma variação de temperatura. Quero que você imagine o seguinte. Existe aqui o comprimento da barra. Tá bom? Existe aqui o comprimento da barra. Aqui nessa ponta eu tenho uma temperatura A. Aqui nessa ponta eu tenho uma temperatura B. O que acontece é o seguinte, o calor ele é transmitido de uma ponta até a outra, tá bom? O calor é transmitido de uma ponta até a outra. Eu tenho uma variação de temperatura, dividida aqui numa certa distância. Gente, variação de temperatura dividido por uma certa distância, eu posso chamar isso aqui
de outro nome. Eu posso dar um nome para essa partezinha. Variação de temperatura pela distância, eu posso chamar de gradiente de temperatura. Então veja que eu estou apresentando alguns nomes para vocês. Eu falei sobre regime estacionário, que é um nome diferente. Gradiente de temperatura. Só que nota o seguinte, se você fizer TB menos TA, vai dar um valor negativo. Então essa variação, nesse caso, você pode fazer TA menos TB, que vai ficar um valor positivo. Então vamos escrever aqui, ó. Danilo, se eu escrever aqui em cima, dá para enxergar? Então beleza, gente, ó. Essa partezinha aqui, deixa eu isolar aqui. Galera, essa partezinha aqui, variação de temperatura, na verdade, diferença de temperatura, tá? Diferença de temperatura pelo comprimento, eu chamo de gradiente. Gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura, tá? Teacher, o que significa gradiente de temperatura? É uma diferença de temperatura pela distância, tá bom? Olha aqui para mim, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre a constante, tá? Constante de condutibilidade térmica. Gente, essa constante, ela é característica de cada corpo, tá? De cada substância, melhor. Essa constante depende de cada substância. Os metais são os melhores condutores térmicos, tá? De maneira geral, olha o que eu escrevi aqui. Sólidos são condutores bem melhores do que líquidos, que são bem melhores do que gases, beleza? Então, os sólidos, eles conduzem muito melhor o calor. Por quê? Por que um sólido conduz melhor o calor? Porque as moléculas estão mais unidas, tá? A molécula vibra, ela vai vibrar a outra que está mais perto com uma facilidade muito maior do que um gás. No gás, as moléculas estão muito separadas. Se essa molécula vibrar, até transmitir, até ela encostar nessa outra, é muito difícil, beleza? Então, os sólidos conduzem muito melhor o calor. Gente, esse K, essa constante, ela mostra se o meu material, se a minha substância é um bom condutor ou não, tá? Por que a gente utiliza blusa no inverno, no outono, agora, que nem a gente está passando? Dependendo da estação que você está assistindo, da estação do ano que você está assistindo, hoje nós estamos passando aqui pelo outono, quase inverno. Por que a gente utiliza blusa? Porque a lã, esse material, a blusa, eles são péssimos condutores, tá? Péssimos condutores. Então, o nosso corpo é uma máquina térmica. Acaba gerando calor. Só que a gente não quer perder esse calor, a gente não quer perder essa energia. Então, a gente coloca uma armadura, a gente coloca blusa, a gente dorme de coberta, de edredom, beleza? Porque o nosso calor sendo gerado, ele então não vai ser dissipado, beleza? Tranquilo? Alguns, como eu, têm uma cobertinha natural também, faz parte. O Danilo também tem, tá aqui olhando pra gente. Gente, ó, se o meu material ele é um bom condutor térmico, ele também é um bom condutor elétrico, beleza? Tem algumas provas que colocam tipo uma pegadinha pra gente, que é a questão de você tem gelo, você não quer derreter ele, você cobre ele, porque você tem gelo, aí que o ambiente está quente. Esse calor, se você tiver uma coberta em cima do gelo, esse calor ele não vai ser transmitido para o gelo, porque a coberta vai isolar. Beleza, gente? Nós falamos então sobre condução e você vai fazer exercício sobre condução também, que eu vou deixar disponível na descrição para cada turma. Tranquilo? Beijo do professor Elvis e até mais.